Romanos 13:1, a palavra do Senhor diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberá louvor dela. Olha para cá, por favor. Hoje nós vivemos uma época de polarização. Talvez seja a palavra mais ideal para identificar a época em que nós vivemos. Polarização entre direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, entre capitalismo e socialismo, machismo e feminismo. Normalmente ou se está de um lado ou se está do outro. E quando se fala a respeito de governo, porque aqui Paulo de fato ele endereça essa passagem de Romanos, especificamente a autoridade governamental, a autoridade civil. Também há dois extremos, ditadura e anarquia. Por mais que o texto faça uma referência direta ao Estado, ao governo, é óbvio que os princípios, eles servem para todos os níveis de autoridade que a sociedade nos coloca. Do Estado, como é que direto, na família, o pai, a mãe e os filhos, no trabalho, em relação ao chefe, ao encarregado, ao servo, em relação à igreja, da mesma forma, pastor, os líderes, diáconos, presbíteros e por aí vai, porque em qualquer esfera da sociedade, nós sempre vamos nos deparar com autoridade. Alguém que manda mais que nós, sempre vai existir. Sempre vai existir alguém que manda mais que nós. E o texto, aqui, como muitos outros textos, de fato, é interpretado de forma errônea por tanto de gente. Mal interpretado, indo para os extremos. Como assim? Via de regra, quando se fala a respeito de governo, ou se é um governo ditatorial, ou se é aquele governo onde é anarquia que reina, onde não há governo. Anarquia é isso, todo mundo governa. E a ditadura, onde alguém governa com um pulso firme. Quando você aplica isso em relação à igreja, funciona da mesma forma. Algumas igrejas que são extremamente ditatoriais. O pastor, ele é um papa, ele é infalível. Ai daquele que falar alguma coisa contra o ungido do Senhor. Aí, para corrigir este problema, muitos vão para o outro extremo, onde é uma bagunça, não há liderança, não há quem dê as ordens, não há quem direcione o povo. Se um grupo diz que a autoridade é ruim, o outro vai dizer que a autoridade é infalível, inquestionável. E sabemos que esses dois extremos estão errados. É um absurdo. Eu quero desfazer aqui essas duas heresias, porque nós, de fato, como cristãos, protestantes, reformados, acreditamos que a maior autoridade numa igreja é a Escritura. O pastor não está acima da Escritura. O presbitério da igreja não está acima da Escritura. O estatuto da igreja não está acima da Escritura. Só que nós não podemos usar isso e achar que a autoridade não serve para nada. Em contrapartida, também acreditamos, como Paulo diz aqui em Romanos, autoridades foram instituídas por Deus, devem ser ouvidas e obedecidas, quando essas são submissas também ao Senhor. Eu quero passar aqui apenas dois princípios, então. O primeiro é o seguinte, põe ele, por favor. Primeira heresia é que toda liderança é divina. Sabia que, ao longo da história, reis, governantes, padres, pastores, eles se autoafirmavam como autoridades, alguém soberano sobre o povo, e para ratificar essa premissa de autoridade, muitos citavam este texto aqui de Romanos, capítulo 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. Não apenas Romanos, citavam 1 Crônicas, Salmo 105, 1 Samuel 26, onde tem aquela famosa passagem, ai daquele que falar algo contra o ungido do Senhor. Só ele pode falar, ninguém pode falar absolutamente nada contra. É claro que as funções de governantes, pastor, policial, rei, nós acreditamos que Deus, quem deu essas funções. Todavia, as pessoas que ocupam esses cargos, nem sempre são aquilo que é a vontade de Deus. Por mais que o ofício seja, as pessoas, nem sempre. É, de fato, a vontade do Senhor que haja alguém que governe o país, que dê leis. Porque você imagina, um país onde não há regras,
Imagine o trânsito. Não precisa nem muito longe. Imagina o trânsito se não houvesse regras, tipo, fique do lado direito, a mão direita você tem que andar. Tem algumas ruas que você não pode virar, você não pode andar na contramão. Você precisa parar no sinal vermelho. Você imaginou se não houvesse essas leis? A bagunça que seria o trânsito? Então, é de fato a vontade do Senhor que haja um governante que dirija, seja a cidade, seja o estado, seja a nação. Mas sem sombra de dúvida, não é a vontade do Senhor que esses governantes sejam tiranos, ditadores, sejam Hitlers da vida, que fazem o que bem entendem. Em relação à igreja é a mesma coisa. Nós vemos em todo o Novo Testamento a instituição de presbíteros, bispos, diáconos, pastores. No Novo Testamento, presbítero, bispo, pastor, são termos intercambiáveis, né? Tanto faz, a função deles é bem parecida. Cremos que essa é a vontade do Senhor, para que o rebanho do Senhor seja, de fato, apacentado. Mas não é a vontade do Senhor que esses líderes abusem das ovelhas. Eu digo abusem fisicamente, psicologicamente e monetariamente. Porque nós vemos isso aos montes. A Igreja Católica, ela apregoou durante muito tempo essa heresia de que todo líder é divino. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, liderado pelo Papa Inocêncio III, de fato, esta era a máxima. Os poderes seculares devem se curvar à Igreja. A sanha ditatorial da Igreja Católica foi tão grande, que eles diziam, todos, absolutamente todos devem nos obedecer. Tanto é que nessa época, houve o que foi conhecido como Beneficium Clericali. O que era isso? De fato, um benefício clerical. O clero tinha benefícios que nenhum cidadão normal tinha. Gozavam, de fato, de imunidade. Poderiam fazer o que quisessem e não eram punidos. E quando faziam algo muito grave, a punição era extremamente branda. Por quê? Porque eles eram autoridade. Sabe qual foi o resultado deste período? Posteriormente, chegou-se a conhecida Idade das Trevas, onde foi o pior período da sociedade em termos de desgraça, autoridade, por aí vai, mortes, perseguição. Trazendo para o meio político, para a nossa sociedade, por que você acha que nós vivemos um caos de corrupção? Impunidade. Impunidade gera mais e mais corrupção. Nós vemos bandidos, chefes de quadrilha, condenado, diversas instâncias, descondenado por amigos, e assumindo de novo o governo do país, voltando à cena do crime, com quem o criticava. Por que essas coisas acontecem em nosso país? Impunidade. Onde a impunidade reina, a anarquia governa. Onde não há leis, a criminalidade sempre vai aumentar. Com pastores acontece mesmo? Óbvio. Na igreja também, não tenha dúvida disso. Você sabia que que nós já não acreditamos em apóstolos, né? Como sempre dizemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Viu alguém que se intitula apóstolo, diga assim para ele, você parece novo para 2000 anos, né? Porque os apóstolos já morreram tem um certo tempo. Mas não apenas a questão de não existir mais apóstolos, que está bem claro na Escritura. Você sabia que em nosso país há pai apóstolo? É um título que nem a Escritura tem. Pai dos apóstolos. Patriarca. Patriarca. E este apóstolo, que é patriarca, ele intitulou a mãe dele de matriarca do útero profético. É de doer o ouvido, né? Mas esse é um nível ditatorial, essa sanha ditatorial que nós vemos. Em breve, pode ter certeza, veremos surgir aí a quarta pessoa da Trindade, é o fulano lá. A sanha ditatorial é absurda. E eu não quero nem entrar no mérito daqueles pastores que de fato são terroristas, que, ai de vocês se quiser sair da igreja, hein? Ai de vocês se não der o dízimo. Não dá na igreja, vai dar no médico. Vai sair daqui andando, vai voltar arrastando. Quantas pessoas já receberam essas pragas, vieram aqui na igreja chorando, pastor, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Porque pessoas com uma sanha ditatorial, e elas pegam exemplos da Escritura e aplicam de uma forma totalmente torta
na vida das pessoas simplesmente para infligir medo, para que as pessoas possam ser, não servos, mas escravos dele e da igreja. Lembra aquele exemplo de Noé, onde diz a escritura que de fato Noé, passeando na vinha, embebedou-se, baixaria, ficou bêbado, pelado, vergonha total. Seus filhos vêm e um olha e sai contando para os outros, o nome do filho, né? Cão, tinha que ser o cão. E os outros vêm de costa, cobrem o pai para não ver a nudez do pai. E de fato ali, depois que Noé recobra a consciência, ele amaldiçoa o filho que saiu falando mal dele. E a maldição pega. Cão vira escravo de seus irmãos. Deus iria tratar com ele? Óbvio. Mas ali, em primeiro lugar, ele queria tratar a rebeldia do filho. Pega um exemplo de Moisés, que fez coisas absurdas. Foi rebelde. Eles levam para extremo. E então inventam a teologia da submissão cega. Que pastores, que bispos, que líderes de igreja são inquestionáveis. E ai daqueles que falarem alguma coisa contra. Como eu disse, nesses exemplos, estava sendo tratado a rebeldia dos filhos, daquelas pessoas ali, do povo que estava pecando. Mas é claro que Deus tratou também com os líderes. A Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Você acha que Deus não iria punir tanto Noé como Moisés? Claro que iria. Eu e você, nós devemos honrar a liderança, claro, mesmo quando a liderança erra, mas não disso nós devemos permanecer com a liderança se ela permanecer no pecado, permanecer no erro. Lembra o exemplo de Davi? Davi, de fato, era alguém que honrava a quem Deus tinha instituído como rei. Davi honrava Saul, porque ele sabia, Deus o escolheu. Davi foi ungido, ele sabia que ele seria o próximo rei, mas enquanto Deus não removeu Saul, ele continuou submisso. Mas é claro, quando Saul quis matá-lo, ele fugiu. Deu no pé. E assim deve funcionar. Honramos, mas se continuar no erro, devemos fugir. Uma igreja que não prega o evangelho, que não prega contra o pecado e que é herética, você não precisa ficar difamando as pessoas, mas você pode fazer como Davi fez. Fuja, corra, honre, respeite, mas fuja. Ai, pastor, mas eu já ouvi pessoas dizendo assim: a igreja é herética, absurdos pregados, o pastor não consegue cuidar nem da sua própria casa. E a pessoa diz assim: pastor, mas dá dó. Sim, ele é herético, mas ele é tão simpático, trata tão bem os outros. Teologia toda torta, mas rapaz amável. 1 Samuel capítulo 16, olha o que a escritura vai dizer. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belamita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Deus aqui tinha rejeitado Saul. Samuel ficou com dó. Sério, Senhor? Nós queremos, por vezes, tanto honrar o homem, que acabamos desonrando ao Senhor. Esquecemos que, para ser redundante, o nosso principal objetivo, de fato, é honrar a Deus. Agora queremos tanto honrar o homem, e ele deve ser honrado, eu vou dizer aqui depois. Mas por vezes esquecemos do principal, que é honrar a Deus. Não ame mais o seu líder, mais o seu pastor do que o Senhor. Tenha-o em estima, sim, mas não mais do que a Deus. Essa teologia de que homens são inquestionáveis é absurda. Homens que se levantam contra tiranos não estão pecando diante do Senhor. Nós vemos constantemente na Escritura. Como assim? Se levanta um Hitler novamente e não podemos fazer nada porque Deus escolheu? Porque está em posição de autoridade? Óbvio que devemos nos levantar. Um político rouba toda a nossa cidade, saqueia o dinheiro dos pobres, não investe nada que teria que investir, e nós não podemos nem protestar contra, não podemos pedir impeachment. É um absurdo. Você sabia que o nosso nome protestante vem justamente de protesto? Protestar contra aquilo que é errado. Deus mesmo levantou vários homens para confrontar os líderes. Em Juízes capítulo 3, Deus levantou Eude para matar Eglon. Matar. Que coisa. Muitos profetas falaram contra
reis, na verdade, um dos ministérios mais conhecidos ali dos profetas, uma de suas funções era justamente apontar o erro daquele que estava na frente. Seja rei, seja sacerdote. Ele vinha e falava, está errado. Lembra Natã chegando diante de Davi? Tu és o homem. Lembra João Batista chegando diante de Herodes? Pecado, está saindo com a mulher de teu irmão. Nós temos isso em toda a Escritura. Jeremias capítulo 1, versículo 18, o livro de Jeremias vai dizer assim, Deus falando aqui para Jeremias, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Jeremias dizia que Deus o fez homem de rixa, homem de briga. Deus o levantou para isso. Nenhuma autoridade é maior do que a lei, é maior do que a Escritura. Se nem Deus, que é o legislador, Ele quebra a sua própria lei, ora, por que aceitaremos os homens quebrando? Pastores, líderes, governantes, não devemos aceitar. Via de regra, né? Se a nossa Constituição de fato funcionasse, a maior autoridade do nosso país seria a Constituição. Na teoria é isso que funciona. É isso que está escrito, mas na prática sabemos que não é assim, né? Constituição não serve para nada. Para nada. Mas o presidente, via de regra, num país democrático, ele não é maior que a Constituição, porque é a Constituição que o coloca no cargo. Isso é tão certo que eu lembro, quando eu estava fazendo o curso de segurança de autoridade, o meu encarregado, o instrutor do curso, ele foi, acho que segurança presidencial durante 8 anos, alguma coisa assim. E ele dizendo que uma vez ele estava de serviço, dia 31 de dezembro, aquele dia que ninguém gosta de trabalhar, né? Todo mundo fazendo festa, e ele de serviço. E então o presidente o chamou e disse, fulano, nós vamos fazer uma festa em casa, aqui no palácio. Pode ficar tranquilo, vá para sua casa e reapresente-se amanhã cedo. Pode ir, curta com a sua família, o Réveillon. Ele disse assim, sim senhor presidente, e não tirou o pé do lugar, continuou como segurança. Por que ele fez isso? E ele nos explicando. O presidente deu uma ordem, mas é constitucional que ele tenha segurança 24 horas por dia. E eu obedeci à Constituição e não ele. Via de regra, assim funciona. Todos deveriam estar sujeitos à lei. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Foi para que Deus não quebrasse a sua própria legislação. Não era este o mandamento? O salário do pecado é a morte. O homem pecou. E para que Deus, de fato, pudesse fazer com que o homem fosse perdoado, ele não poderia apenas dizer, não, vai, eu falei que o salário do pecado é a morte? Ah, esquece, dessa vez passa. Não poderia fazer como muitos pais fazem com os filhos. Passa a mão na cabeça. Não, da próxima eu vou punir, hein? Não. Alguém teve que pagar o preço daquilo que Deus tinha legislado. Cristo precisou morrer. Portanto, não acredite neste papinho de que, olha, não importa o que o pastor faz. Se você tem uma fé e uma submissão, você vai ser abençoado. Mentira. Se você é guiado por um cego ditatorial, você vai acabar no abismo. Não há outro caminho. Não é isso que Jesus diz? Cego que guia cego, ambos vão acabar caindo no barranco. Isaías capítulo 9 vai dizer assim, porque os guias deste povo são enganadores, e os que são dirigidos por eles serão devorados. Aqueles que são dirigidos por enganadores, não venham reclamar, porque se arrebentou depois. Você não se opôs, você decidiu se sujeitar a quem a Bíblia diz que você não deveria se sujeitar. Olha o exemplo de Jonas. O Jonas foi um desobediente, nada mais. Deus disse, eu quero que você vá para Nínive. Ele pegou o caminho oposto. Por conta disso, da desobediência de um homem, todos que estavam no barco com ele sofreram. Por conta de um só homem. Se seu pastor, ele é um picareta, e você anda com ele, pode ter certeza, o seu coração está muito bem alinhado com aquilo. Como eu já dei o exemplo aqui para os irmãos. Uma vez uma moça veio com um papinho de que ela iria processar determinada igreja por conta de pedir dinheiro demais. E porque o pastor, ele fez uma promessa
que não se cumpriu. E qual foi a promessa que o pastor havia feito? Se você colocar tantos reais aqui no gasofilácio, em 3 meses, Deus vai te restituir 5 vezes mais. Qualquer idiota faria isso. Qual investimento rende 5 vezes em 3 meses? Nenhum. Não há CDB do planeta que renda isso. Nem criptomoeda. Então ela veio furiosa, dizendo, vou processar a igreja, porque não aconteceu como ele disse. Eu não falei diretamente para ela, né? Mas na minha cabeça, você é tão picareta quanto. A sua preocupação é apenas ganhar, ter dinheiro. Você não estava nem preocupado com o avanço do reino. A sua preocupação era apenas multiplicar o seu tesouro, a sua renda, o seu dinheiro. Você é igual. É por isso que Paulo vai dizer, haverá um tempo em que as pessoas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Antigamente, eu tinha uma dó danada dessas pessoas que eram enganadas. Hoje em dia eu digo, bem feito. Vocês quiseram. Vocês seguiram. Vocês deram ouvidos. Vocês obedeceram. Mesmo indo totalmente contra aquilo que a Escritura diz. O problema é de vocês. Que Deus nos dê a graça de identificar esses falsos. Mas a segunda heresia é a seguinte também. Põe ali, por favor. Primeiro, todos dizem, né? Todo líder é divino. Segundo, toda liderança é maligna. Se coloquem aqui no tempo em qual Paulo escreveu aos Romanos. A questão de obedecer a autoridade que não era do povo de Deus era algo extremamente polêmico para os judeus. Era algo basicamente inconcebível para aquela nação, que até então tinha sido uma nação teocrática, obedecer homens ímpios. Por que era algo inconcebível para eles? Deuteronômio capítulo 17, olha o que havia escrito na lei. A lei, a ordem que Deus deu via Moisés. Diz assim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Aqueles judeus tinham em mente a lei. E o que era a lei? Quem deve governar sobre vocês é alguém do próprio povo. Israel, durante boa parte de sua existência, foi uma nação teocrática, onde apenas Deus governava sobre o povo. As outras nações começaram a ter reis, mas Israel não, continuava teocrático. E então, sabendo que Deus disse, depois de levantar um rei, que os reis deveriam vir só do meio do povo, obedecer alguém ímpio, ou quando Paulo escreveu, imagina, na cabeça deles, Paulo, está dizendo que a gente tem que obedecer a Nero? Você está maluco, Paulo? Você consegue entender porque as pessoas de fato achavam que Paulo era um herege? E a lei fica onde? Seu louco, seu herege. Israel e nós hoje, nós não somos mais uma nação teocrática, por mais que Deus governe nossas vidas, claro. Mas hoje nós somos uma nação dentro de outra nação. Nós temos leis às quais nós devemos nos submeter. Devemos obedecer o Estado também. Claro, né? Que o Estado não vá contra a nossa fé. Igual na época da pandemia, lembra? Na época da pandemia o Estado disse, fechem as portas. A Escritura dizia o contrário. Continuem. E o que nós fizemos? Com muito medo, continuamos abertos. Só Deus sabe o perrengue que a gente passou. Nós tínhamos um salão um pouco mais aqui à frente, né, na mesma rua mais para cima, e a saída, a calçada era direta assim na rua, né? Não tinha esse hall que nós temos hoje. Quantas vezes eu lembro? Eu pregando aqui, de frente para a rua, vocês de frente para mim, passavam pessoas no carro, tiravam o celularzinho, só via flash. Isso, quando não passavam gritando no carro, vagabundo. Só vou falar isso aqui, mas é claro que falavam coisas muito piores, né? Deus sabe. Eu pregava, mas por dentro, tremendo igual uma vara verde. Minha esposa a todo culto sabia, tá tomando soro por quê? Dor de barriga. Toda vez eu vim para a igreja assim. Não vamos obedecer o Estado quando o Estado afronta a palavra do Senhor. Mas se ele não vai contra a palavra do Senhor, nós temos o dever de obedecer.
Lembra quando os judeus questionaram Jesus Cristo a respeito de pagar imposto, tributo a César? Ali apenas, ali há basicamente duas opções. Primeiro, que alguns daqueles homens, de fato, eles tinham uma mente capciosa, eles queriam pegar Jesus em algum erro, assim como muitos sempre fizeram. Mas, de fato, alguns poderiam ter uma dúvida cruel mesmo. Como assim, Paulo? Como assim, Jesus? O Senhor disse que nós devemos pagar tributo a César? Não é contrário àquilo que a Escritura diz? Então, por conta disso, eles tinham dúvida. E vocês lembram qual foi a resposta de Jesus Cristo? Dê a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ele não disse, não paga imposto não, hein? Tá certo que ele não vivia no Brasil, né? Talvez Jesus vivesse com essa carga tributária de 44% em média que a gente paga aqui. Acho que ele pensaria diferente, né? Brincadeira. Mas ele não se opôs a pagar imposto. Ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Paulo, no versículo 4, ele vai dizer assim, porque ela, falando a respeito da autoridade, é serva de Deus, ministro de Deus. Paulo chama a autoridade governamental de ministro. A mesma palavra usada para pastor, para os apóstolos, Paulo diz, assim também é autoridade civil, governamental. Ministro de Deus, vingador. Aqueles que fazem o errado, esses devem ser punidos, porque a autoridade deve vingar. Biblicamente, nós devemos obedecer às autoridades, porque, como o texto diz, elas foram instituídas por Deus. E é claro, como eu disse, não que Nero, de fato, fosse o ápice do desejo da vontade do Senhor, mas o ofício de governo sempre foi. A questão não é o tipo de governo que nós temos, seja monarquia, democracia ou aristocracia, que na minha opinião talvez seria o mais ideal, mas é necessário que haja governo. Nós vemos em Deuteronômio, em Daniel capítulo 2, dizendo assim, é Deus quem remove e estabelece reis. Então, sim, devemos nos sujeitar. Mateus 28, Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que muitos, por conta de um pensamento errado, vão dizer assim, olha, que depois da queda, toda a autoridade se tornou maligna. Mentira, por quê? Porque Adão foi constituído autoridade sobre sua esposa antes da queda. E autoridades existem nos mais diversos ramos da sociedade, como eu disse lá no início. Veja se não é assim. Põe em 1 Timóteo capítulo 2, por favor, meu irmão. Na igreja, a autoridade. 1 Timóteo 2, 12, diz assim a palavra do Senhor. E não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Por que o homem deve governar? Deve liderar a igreja? Porque ele é melhor? Não. Porque Deus quis. E eu sei que diante desse texto aqui, essa semana eu coloquei um videozinho sobre pastorado feminino lá, para variar, estão me xingando até agora. Mas os homens não tomam posição. Vivemos tempos difíceis, por isso as mulheres têm que fazer as coisas. Sim, mas o erro dos homens não anula o erro das mulheres. O texto continua dizendo, não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Pastor, mas isso aí era cultura a qual Paulo escreveu. Não era. Sabe por quê? Olha a referência que Paulo faz. Ele faz referência à criação, independente de qualquer cultura. Ele remete ao Éden. Primeiro foi criado Adão e depois Eva. Ou seja, ele remete à ordem criacional. Por este motivo, o homem, ele deve governar. E assim funciona. Na igreja, o homem deve liderar. Não que ele seja melhor que a mulher, mas porque Deus assim instituiu. O homem deve ser o líder. No lar, também há liderança. Na nossa casa é assim. Casa onde não há quem lidera é uma baderna. É horrível. Efésios capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. As mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Você já jogou uma panela na cabeça de Jesus Cristo? Não, né? O que ele quer fazer no seu marido? Você já falou de qualquer jeito com Deus? Oh, Deus lerdo, já falou assim? Não, né? Por que seu marido você fala? Por que seu marido? Você fica denegrindo a imagem dele por vezes, perto dele e longe dele. Você está pecando. É um absurdo. Sejam submissas ao marido como ao Senhor, como a Deus.
O respeito é fundamental. Não fale de qualquer jeito com o seu marido. Não erga a voz. Não venha denegrir a imagem dele nem de brincadeira. Uma vez a irmã fez uma piadinha, né? Nossa, se meu marido cuidasse de 2 tartarugas, uma fugia. Eu não dou risada. Não dou. Você está denegrindo a imagem de alguém que Deus instituiu como autoridade na sua vida. Não deve fazer. É por esse motivo que maridos precisam ser homens de verdade e não aceitar esse tipo de desrespeito. Não pode aceitar. E é claro, do mesmo jeito que o marido ele é autoridade sobre a esposa é autoridade sobre os filhos. Como assim? Os filhos falam com o pai e com a mãe de qualquer jeito. Eu falo para você, quando eu vejo filho chamando pai e mãe de você, já está tremedeiro assim. Ó. Eu digo, como assim você? Ai, pastor, é só uma forma de tratamento. E eu acho absurdo. Se você chama um juiz de excelência, você está falando da sua mãe, colocou você no mundo, criatura. Ela não é sua amiguinha de escola. Não é seu brother. Hoje mesmo, um dos meus filhos lá, fez uma brincadeira comigo lá. Eu respirei fundo. Minha esposa na hora. Você é louco, moleque. Já me defendeu. É assim mesmo. Não, pai, era brincadeira. Não brinca assim. Não brinca. Nós temos a nossa liberdade? Claro que temos. Mas é uma liberdade muito restrita. Eu não sou amiguinho dos meus filhos. Eu sou pai deles. Minha esposa não é amiguinha deles. É mãe. E assim devemos nos impor. Os pais não podem aceitar filhos que vivem reclamando de tudo. Filhos que vivem murmurando. Já viu? Você pede fazer um negócio... Já sai assim? Acontece na casa de vocês também ou não? Mas é um absurdo. Deixar o filho falar de qualquer forma. Não pode. Não pode, é para o bem deles. Há governo na igreja. Deve haver autoridade dentro do lar. Porque casa onde o homem não assume o papel de homem e a mulher não se coloca no papel dela de mulher, quem vai colher os frutos amargos disso são os filhos. Eu sempre faço aquela equiparação aos Simpsons, lembra? Na série Simpsons, o esteio da família é Marjorie, a mulher. Homer é só um barrigudo que vive rotando e peidando. A consequência disso é Lisa feminista e Bart, um adolescente esmiolado. Porque toda vez que nós invertemos os papéis, é assim que funciona. Devemos seguir a Escritura. Deve haver ordem. Deve haver hierarquia. Seja na igreja, seja em casa, em qualquer ramo da sociedade. Na política, assim funciona. Pastor, você está dizendo que todos aqueles 513, são 513 deputados, Sérgio? É isso mesmo? Não lembro? É por aí, né? Pastor, você está dizendo que todos aqueles são de Deus? Óbvio que não. Brasília, por vezes, parece um cabaré terrível. Mas que o ofício de governantes, legisladores, é de Deus, isso é. Autoridades erram. Mas não é porque autoridades erram que nós iremos desrespeitar. Não é assim que funciona em relação à igreja? Na igreja é assim. Vocês acham que as ovelhas erram com o pastor? Sim ou com certeza? Sim. E o que o pastor tem que fazer quando a ovelha erra? Fica bravo, xinga, mas dá abraço e perdoa, né? Não tem o que fazer. Às vezes a vontade é fazer igual a mãe do Cristo, né? Tirar desse mundo. Os meus filhos, às vezes eu falo para eles, eu te pus no mundo, eu tiro dele, cuidado, hein? As ovelhas erram, e o pastor tem o dever de perdoar. Agora, você percebeu quando é o pastor que erra? E eu não digo erro absurdo, não, claro, né? Erros normais. As pessoas dão no pé, vão embora. Já teve pessoas que saíram da igreja porque eu esqueci de cumprimentar quando ela entrou na igreja. No meio do louvor, aqui eu batei, vai, toca, para. O pastor me cumprimentou, eu falei, eu sou ninja? Na hora não deu, mas depois eu fui e falei. No meio da pregação levantou e foi embora. É sério. Acabou o culto, eu sabia onde eu morava, né? Falei, vou lá ver o que está acontecendo. Eu fui lá, nem saiu na porta me atender. Gente, que absurdo. Erros acontecem. E se não são erros, de fato, capitais, absurdos, ora, por que não perdoar também o pastor que errou conosco? Só que o diabo, ele tenta destruir a autoridade, porque ele sabe que assim fazendo, ele vai destruir tudo mais. Isso seja no macro, porque onde não há autoridade, há desgraça, mas também acontece ali no micro, na casa,
na igreja. Casa que não tem líder, não tem respeito. Igreja onde não há liderança masculina firme, é uma bagunça. É uma bagunça. Por isso, movimentos feministas, eles querem acabar com a imagem do homem como líder. Já viu? A guerra ao patriarcado. Eles querem acabar com isso, porque acabando com a função do homem como líder da casa, da igreja, eles sabem que eles vão acabar com todo o resto, com a sociedade. E a mesma coisa funciona na igreja. Por que você acha que pastores são os mais atacados? Por conta daquele princípio de Jesus Cristo. Ferirei o pastor, as ovelhas ficaram dispersas. Apenas por isso. Você sabia que há igrejas que não há pastor? Não há. Uma vez uma moça dizia, eu não vou mais à igreja, mas eu me reúno semanalmente com um grupo de pessoas. Eu fiquei intrigado, né? Falei, me conte mais sobre isso. Como é isso? Não é igreja. A gente se reúne numa casa toda terça, 7h30 da noite. Tem o irmão que toca um violão. Tem o outro que depois dirige a palavra. Mas não é igreja. E não? Que coisa. Eu conheço um lugar que faz a mesma coisa, só tem o nome, né? O lugar que reúne chama salão, igreja. A pessoa que toca chama do louvor. E a pessoa que me chama pastor, mas faz a mesma coisa que vocês. Mas vocês estão certos, não está errado. As pessoas se enganam, ou pelo menos tentam se enganar. Então, que não tem pastor, somos todos irmãos. Olha, na prática, na teoria, melhor dizendo, é até bonitinho, né? Somos todos iguais, somos todos irmãos. Experimenta fazer isso na sociedade. O dia que você for parado numa blitz, porque você atravessou o sinal vermelho, o policial vir para te multar e diga, somos todos cidadãos. Você acha que você é melhor do que eu para me multar? Não vai colar. Não vai colar. Portanto, essa frase, né? Somos todos iguais. É claro, nós somos todos iguais, queridos, em relação a valor diante de Deus. Em relação a valor diante de Deus, o pastor, o guitarrista, o baterista, ninguém é mais valioso. Todos temos o mesmo valor. Mas é claro que na igreja de Deus exercemos funções diferentes. E essas funções foram instituídas pelo próprio Deus. Essa frase que somos todos iguais foi dita por rebeldes, lá em Números capítulo 16, Datã, Coré e Aberão, não se sujeitaram a Moisés e Arão, por rebeldia, e como consequência, sabe o que aconteceu a eles? Desceram vivos para o inferno. Que coisa! Não, vamos nos rebelar. Desprezar a autoridade é apenas desculpa para se viver no pecado. Por que você acha que muitos não gostam de ter uma igreja fixa? Ou ser um desigrejado? Sirva a Deus na minha casa. Porque eu não preciso me sujeitar a ninguém. Se eu pecar, quem vai falar alguma coisa para mim? Ninguém. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer assim, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda autoridade, presunçosos e arrogantes. Esse papinho de desprezar o governo na igreja, a autoridade, a Escritura diz que é coisa de presunçoso e arrogante, de pessoas impuras. Deus instituiu liderança na igreja, em todo o Novo Testamento. Gente, basta ler as cartas, já estou encerrando. Leia as cartas. Você vê Paulo, os apóstolos, abrindo igreja, instituindo presbíteros, diáconos. Você vê Jesus escolhendo 12 para andar com ele. Não falou, aqui é todo mundo da Irmandade. Não, mas tinha 12, o grupinho dele, e nesses 12 tinha os 3 que eram mais chegados. Havia diferença. O líder, ele não é melhor que as pessoas, claro que não, muito pelo contrário, ele não tem nem motivo de ser orgulhoso e arrogante, porque em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Deus escolheu os loucos, as coisas que não são, para envergonhar os que são. Então não há motivo para orgulho e vanglória, mas o rebelde, ele quer sempre ser independente, ele quer dizer que ele precisa de Deus, mas não precisa das pessoas. É por isso que o desigrejado vai dizer, não, eu não preciso de igreja. Eu falo, criatura, como que a Bíblia chegou na sua mão que você tem aí? Você entendia lá do aramaico que não existe mais? Do grego koiné? Todas aquelas línguas lá? Você fez a tradução? Ou alguém fez isso para você? Alguém fez. Sabedoria e maturidade é você saber que
Não é possível se fazer tudo sozinho. Que nós precisamos de outras pessoas em qualquer área da vida. Agora, normalmente, crianças arrogantes, às vezes crescem e continuam adultos com a mentalidade de criança. Eu não lembro se era o Samuel, o Cauã, eu lembro que ele era pequenininho, eu acho que tinha uma escada assim, e normalmente você vai dar a mão para a criança, é claro, né? Sabe quando você vai dar a mão para o filho e fica assim, ó? Tipo assim, vou sozinho, sou grande. O Samuel ensinando ele a andar de bicicleta, e eu tirei a rodinha, eu empurrando e correndo atrás, né? Solta, pai, solta. Você não sabe ainda, filho. Solta, pai, solta. Você não sabe ainda, menino. Solta, pai, solta aí. Bau no carro. Crianças são assim. Soberbas e arrogantes. Mas muitos adultos continuam dessa forma. O pastor é fundamental para que você possa aprender. Sabe por quê? Eu estudo o dia inteiro. Acordo às 5:30 da manhã. Tem coisa que eu estou lendo, comentário, isso, aquilo, um monte de coisa. Eu chego assim de conclusão. Não entendi. Não consegui entender. Vou guardar os meus arquivos aqui, quem sabe um dia eu volto nesse assunto. Eu que só faço isso há mais de 10 anos, tenho dificuldade. Mas você é a luz que ilumina o planeta. Não precisa de ninguém que te ajude. É um absurdo. Ou melhor, arrogância. A maior parte das rebeldias é por conta de inveja. Inveja de pessoas que não querem aceitar se submeter. Muitos querem, às vezes, o privilégio da liderança, mas não querem se sujeitar ao trabalho da liderança. É por isso que talvez um dos maiores milagres de Cristo não foi nem ressuscitar morto. Talvez tenha sido se submeter a Maria. Imagina, ele é Deus. Jesus, para dentro. Sim, senhora. Ai. Não dá para imaginar um negócio desse. Vai para dentro, menino. Acabou, vai jogar bola, mas não. Sim, senhora. Submissão. Fé, submeter. Juízes, capítulo 17, vai dizer que foi um período de muita desgraça. Sabe por quê? Deus vai dizer assim: não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Quando não há governo, há bagunça. Um líder, ele pode destruir uma nação, claro que pode. Hitler, Lula, Maduro. Mas a falta de liderança, ela vai destruir. Se um mau líder pode, a falta de liderança, ela vai dirigir. Em compensação, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, eles podem livrar nações inteiras da desgraça. Foi isso que aconteceu na Inglaterra com John Wesley, com diversos outros homens que, por conta de sua piedade, seu amor, seu temor a Deus, Deus teve misericórdia de todo um povo. Portanto, meu querido irmão e minha irmã, se seu líder ou seu pastor é um homem de Deus, honesto, mesmo com falhas, ame-o, honre-o. É isso que a palavra de Deus ordena. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18, vai dizer assim: então, entrou o Espírito, aqui Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. O homem foi cheio do Espírito de Deus, olha o que aconteceu. Então, entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e a paz com que os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. O Espírito de Deus entra em Amassai, ele diz: o quê? Davi, conta comigo. Nós somos teus aqui, ó. Vamos servir juntos. Contem comigo. Hoje em dia, eu imagino hoje em dia, Amassai fala assim: ei, babaúva aí, pelo amor de Deus, hein? Ei, Amassai, puxa saco. Mas não foi isso. Estamos contigo, Davi. Em 2 Samuel, capítulo 23, onde fala sobre os valentes de Davi, lembra? A tropa de elite de Davi. Diz a Escritura que Davi, num belo dia, ele acorda no palácio, ele dá uma espreguiçada e balbuceia algo. Ai, que saudade das águas lá de Belém. A cidade dele estava cercada por inimigos. Ele só disse: ai, que saudade da água da minha terrinha. Diz a Escritura que alguns homens saem em disparada, entram no meio do exército inimigo, fazem o que for necessário e trazem a água que Davi tinha suspirado. Que coisa! Homens que de fato entendiam que a autoridade, ela não é divina, mas ela deve ser honrada. Olha, eu não vou nem falar o nome da igreja, mas tem uma igreja que pede muito dinheiro. E isso deve ser qualquer, né? E eles não são padrões para nós nada. Mas eu lembro uma vez, eu falei para você que eu fui ao templo de Salomão. Eu falei, né?
Eu fui, eu fui mais por causa da arquitetura, né? Fui conhecer o negócio lá. E eu lembro que eu tô lá, daí o bispo está lá na frente, né? Ele está lá pregando e acabou a água do copo, né? Ele deu o último golinho assim, mas saiu uns 15 caras para pegar água, para colocar no copo. Falei, gente, na igreja, nossa, não tem isso? Podia, imagina, daí eu tropeçando no Robson, tropeçando no Tiago, capotando para lá. Não, mas graças a Deus tem as crianças, né? As crianças sempre fazem. Mas olha, como eles tinham esse senso. E não é puxar saquismo, é de fato honra. Ó, eu falo para você que dificilmente o pastor Rodrigo vai ver minha pregação, então por isso que eu falo. Vai ouvir, né? Nós, às vezes, estamos no nosso presbitério lá, e depois dele eu sou o pastor mais velho da nossa igreja, que está ali. E nós, os outros pastores, os obreiros, ele dá o último gole de água, eu sou o primeiro que eu vou no copo. Puxa saco? Eu falei, não. Ó Deus, eu converti ouvindo Deus através da boca dele. Ele me ensinou a ser pastor, a ser marido, pai. Me discipula até hoje. Qual o problema de o servir? É assim que esses homens aqui estavam fazendo. O pastor ele deve dar a vida pelas ovelhas, mas em contrapartida, as ovelhas também devem fazer a mesma coisa. Se nós entendermos isso, a possibilidade de avançarmos como igreja, do reino de Deus se expandir a cada dia mais é muito maior. Mas precisamos entender. Tem só alguns textos aqui para encerrar. 2 Crônicas, capítulo 20 e 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Não aceiteis denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, começou a falar mal do pastor, do líder de pequeno grupo perto de você, seja o primeiro a cortar. Não vai falar não. Por que você não fala para ele? Sabia que se você fizer isso, acaba a fofoca? Sempre quando alguém pastor, falaram. Eu falei, não, falaram para mim, não adianta não. Falaram é sujeito indeterminado. Quem falou? Você tem que falar quem falou e eu vou lá para a pessoa falar que foi você quem falou. Porque é assim que se resolve as coisas. Você vê Paulo dizendo isso. Olha, tenho ouvido pelos da casa de Clói que há contenda no meio de vocês. Paulo chega no povo que estava tendo briga e cita quem falou. Olha lá, o pessoal daqui fala, isso aqui está acontecendo. Porque se você faz isso, acaba a fofoca. Ninguém vai ter coragem de disse-me disse. Acaba. E para encerrar, Hebreus capítulo 3, versículo 17. Obedeceis vossos guias e seis submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não com gemidos, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei vossos guias e seis submissos a eles. Eu vim de uma igreja que, de fato, a questão de se falar sobre autoridade, eu acho que era até um pouco excessiva. Era mesmo. Aí de nós falasse alguma coisa lá. Era o bicho. Mas por mais que eles excediam, o princípio é verdadeiro. Nós não podemos ir para outro extremo. Achar que o pastor é o brother, pedala Robin nele. Nunca você faça isso comigo, hein? Vem brincar dele, não tapa minha orelha. Brinca assim, não. Respeito. Por quê? Não são as pessoas que são especiais, mas Deus colocou essas pessoas para que, de fato, o reino de Deus pudesse ser organizado e pudesse avançar. E se nós assim entendermos e assim fazermos, pode ter certeza, o mais abençoado disso tudo seremos nós mesmos. Amém, meus irmãos?